Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje a gente conversa sobre um dos 10 livros para 2021, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O ano de 2021 acabou e dos 10 livros para 2021, alguns vídeos tiveram que ficar agora para o começo de 2022. Mas não tem problema, o que importava era ler os livros e eu li e continuo lendo eles também. Então, por mais que tenha atrasado um pouquinho, eu vou ler e eu vou falar deles. Só que como o vídeo desses livros atrasou, em alguns vídeos eu vou acabar falando de mais de um livro desse projeto. Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade foram dois filmes que eu vi algumas vezes no decorrer da minha vida, né, baseado em livros da Jane Austen, e eu tenho 4 livros dela aqui e eu ainda assim não tinha lido nenhum. Eu tenho em uma só edição Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. E a minha ideia inicial era seguir essa ordem, que é a ordem que tá dentro do livro. Mas para montar essa lista dos 10 livros para 2021, eu peguei os livros em listas de livros para ler antes de morrer, livros importantes de serem lidos, coisas assim. Então, lá eu tinha Orgulho e Preconceito e não Razão e Sensibilidade. Então eu comecei por Orgulho e Preconceito. Mas depois eu vi que Orgulho e Preconceito foi o primeiro livro escrito por ela, então deu certo. O livro conta a história principalmente da família Bennet, que é um casal com 5 filhas mulheres e se foca especialmente na Elizabeth, que é a segunda mais velha. Vale falar que esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1813. Então aqui a gente tem a Elizabeth diferente das mulheres daquela época. Enquanto ali a intenção era você achar um homem rico, se casar e constituir família, e cuidar daquele cara e daquela família pelo resto da vida, a Elizabeth não era tão focada nisso. Ela era um pouco mais independente e diferente das meninas daquela época. Mas, como o ideal da época era as mulheres conhecerem maridos ricos, sempre que tinham festas, todas as filhas da família eram levadas para que elas pudessem conhecer cavalheiros nessas festas, nesses bailes. A intenção era arranjar um marido para cada filha o mais rápido possível. Um dia chega na cidade delas, que é uma cidade pequena, um cavalheiro rico vindo de Londres, dizem que é bonito, e todas as meninas se alvoroçam que querem conhecê-lo. E a mãe das 5 meninas não foi diferente. Ela queria de qualquer forma que o marido dela fosse visitar esse novo morador da vizinhança para conhecer ele e para que ele fosse conhecer as filhas dela, para que tivesse mais chance de que ele conhecesse primeiro e gostasse das filhas dela. E é o que acaba acontecendo. Esse novo morador, o Sr. Bingley, ele conhece a família Bennet e acaba se interessando na Jane, que é a filha mais velha. Junto com o Sr. Bingley veio um outro rapaz, também solteiro e ainda mais rico que ele, chamado Sr. Darcy. Mas enquanto o primeiro é cortês, educado, que chama a atenção de todas as meninas, o segundo ele é só rico mesmo, ele não tem nenhum outro atrativo. Ele não é simpático, ele acha que todo mundo é inferior a ele e não consegue ver beleza em nenhuma das meninas da cidade. Ele conseguiu conquistar a antipatia de todo mundo quase que imediatamente, mas aí com o tempo ele começa a notar Elizabeth, que foi uma pessoa que ele desprezou logo do começo, ele falou mal dela praticamente na cara dela. E aí o livro vai contando a interação da Jane com o Sr. Bingley e da Elizabeth com o Sr. Darcy, além das outras meninas da família também. As escolhas que cada uma vai fazendo, as consequências das escolhas que elas vão fazendo, o tipo de pessoas que vão se colocando no caminho delas e como elas são muitas vezes ingênuas e muitas vezes nem percebem as escolhas erradas que estão fazendo. Eu acho que a história do livro já é conhecida por causa do filme por quase todo mundo, porque ele fez sucesso na época, eu me lembro muito bem dele, mas ainda assim eu não vou dar spoiler da história, então a gente sabe que ele vai acompanhando essas meninas, a gente já sabe inclusive que muito se fala do Mr. Darcy, né? E ele vai acompanhando as histórias das meninas e a protagonista mesmo aqui seria a Elizabeth e o Mr. Darcy. O livro ele tem suas críticas sim sobre algumas coisas da época, como por exemplo quando fala da família Bennet, o marido tem uma esposa e as 5 filhas, todas mulheres, e nenhuma delas poderia herdar a propriedade quando ele falecesse. A propriedade ia para um primo distante delas porque era o único homem da família. O primo esse que também vai aparecer na história, que também tem o seu objetivo na história. O livro começa com a seguinte frase: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna necessita de uma esposa. E aí isso pra mim me dá a ideia daquilo, o cara já tem todos os objetos que ele pode ter, já tem a riqueza que ele pode ter, ele só precisa de mais uma coisa, que é a esposa, que pra mim esse começo desse livro mostrou a mulher como uma propriedade nada mais. E eu entendo sim que existe a crítica da Jane Austen em cima disso. Dá pra você ver isso na história do livro. Mas quando eu bati o olho logo de cara nisso, me incomodou um pouco e eu quase não fui pra frente. Mas como eu falei, existe uma crítica em cima disso. E mesmo se não tivesse também, é um livro de 1800 e qualquer coisa, esse tipo de coisa a gente acaba tendo que relevar. Como eu falei, eu acho que todo mundo já conhece a história pelo filme, mas quem não conhece, que já tem ouvido falar de Orgulho e Preconceito, já é diretamente ligado ao Sr. Darcy. E como eu detestei o Sr. Darcy. Ele foi um personagem criado pra ser insuportável de verdade.
verdade. Ele tem muito dinheiro, então ele diz que não se envolve com pessoas que tenham menos dinheiro que ele. Julga todo mundo sem conhecer, parece que tá sempre torcendo o nariz. O personagem no início, ele é realmente detestável. Mas aí o livro vai andando, você vai conhecendo a história e você percebe que não é exatamente assim, que pode existir aquela fachada, mas por baixo não é dessa forma. O Sr. Darcy acaba que vai crescendo aos olhos no decorrer da história e eu acabo entendendo toda a brisa que é com esse Sr. Darcy. Eu gostei da coisa de quem é que tem orgulho e quem é que tem o preconceito e como isso atrapalhou no decorrer da interação dos personagens. Orgulho e Preconceito foi um livro gostoso de ler. Eu pensei em falar que gostei da escrita da Jane Austen, mas a que ponto eu li a escrita da Jane Austen com tradução e adaptação para os nossos tempos, né? Então, eu gostei da edição, eu vou deixar aqui pra vocês que eu li, se eu não me engano foi no Kindle Unlimited que eu peguei essa que eu li. Eu tenho uma edição de Orgulho e Preconceito aqui também, que é a que tem os 3 livros, né? Só que a fonte é muito pequenininha, então eu acabei preferindo ler no Kindle. Mas pensando aqui, eu tenho o livro em inglês da Jane Austen e eu acho que eu vou pegar ele pra ler em breve pra ver como é a escrita dela mesmo. Terminando de ler o livro, eu quis rever o filme, né? Que eu vi o filme muitos anos atrás. E a primeira coisa que eu tenho pra falar é o que é aquele Sr. Bingley. Seria impossível aquele personagem ser mais caricato do que ele é. Ele é o Edward de Crepúsculo, praticamente. Eu sei da onde saiu a imagem do Edward de Crepúsculo. Visualmente, assim, eles são idênticos. Ele anda estranho, fala estranho, não é um ser humano normal aquilo. Eu vi em algum lugar que diz que a Jane Austen gosta de exagerar, estereotipar muito os personagens dela. Não percebi tanto isso no livro, não, mas no filme, a pessoa que escolheu, que desenhou aquilo ali, ela caprichou. Mas no meio dessa caricatura foi legal ir acompanhando o Sr. Darcy. Quando ele aparece a primeira vez, parece que ele tem dificuldade de se mover, parece um bonecão travadão, mas depois ele vai melhorando bastante, ele vai virando um menino de verdade. Eu gostei pra caramba do filme, ele inclusive é um filme visualmente muito bonito, ele tem cenários maravilhosos e ele é basicamente fiel ao livro, sim. Ele tem as suas mudancinhas aqui e ali, são uma adaptação, né? Ele não dá a profundidade que a gente tem no livro, eu acho que isso é quase impossível, mas ele, na medida do possível, ele é bem fiel ao livro e ele é muito bom. Eu gostei muito do livro e eu gostei muito do filme também. Depois de tudo isso, eu lembrei que eu tinha pego também no Kindle Unlimited uma HQ de Orgulho e Preconceito, uma adaptação em quadrinho. Li rapidinho também, ela tem acho que 170 páginas, alguma coisa assim, mas é rapidinho, né? É uma HQ, eu já tinha lido o livro, eu já tinha assistido o filme, então a história estava super fresca na memória. É uma HQ muito bonita, todos os cenários que são lindos no filme são também muito bem retratados em desenho aqui na HQ. Ela tem inclusive detalhes na história que não são mostrados no filme, ou alguns detalhes que foram um pouquinho mais adaptados no filme estão mais parecidos com o livro na HQ. A HQ é muito linda, eu me apaixonei na HQ também, foi o combo perfeito, o livro é ótimo, o filme é ótimo e a HQ é maravilhosa também. Existe um filme chamado Orgulho, Preconceito e Zumbis, que é meio que baseado na história da Elizabeth, pelo menos, e do Sr. Darcy. Não assisti, pretendo assistir, mas não assisti porque eu acho que não tinha nada a ver com o vídeo, que era sobre Orgulho e Preconceito mesmo, o original, sem zumbis. Mas um dia eu paro pra descobrir se é interessante, mas hoje o foco foi o Orgulho e Preconceito mesmo. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E me segue também nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui no box de informações. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!